Salve galera, boa noite. Sou o Thiago Diniz. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Como vocês têm acompanhado, nós estamos estudando aqui o livro que chama O Código de Honra, do Rinaldo Seixas, o apóstolo Rina da Igreja Bola de Neve. É um livro de 12 capítulos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, que fala de misericórdia. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que vocês já deixassem o seu like, curtissem o canal, curtisse as redes sociais. O link tá na descrição do Linktree. Quando você aperta lá, aparece lá meu Instagram, o grupo no Telegram, aparece lá as redes sociais que eu tenho. Peço que você já curta lá também, me dê essa força. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com sua família. Semeie a palavra de Deus, é isso que a gente tem feito aqui no canal. Esse é o intuito do canal. Esse é o intuito desse trabalho, o objetivo de tudo isso é que você consiga ter um material para você estudar, que você consiga ter um material para você evangelizar, que você consiga entender um pouco mais sobre algo da palavra de Deus. E é por isso que eu sempre vou postar algum conteúdo referente a algum livro, algum estudo que eu tenha feito ou esteja fazendo, tudo para que a gente consiga levar adiante a palavra de Deus. Então vamos lá, capítulo 7, misericórdia. O texto base para esse tema está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, que fala assim, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Tem um outro versículo que eu também quero refletir aqui junto com vocês, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, que fala assim, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Misericórdia, a gente pensa naquele conceito de piedade, de clemência, de compaixão, muito relacionado com a graça. A misericórdia é o quê? É eu não receber aquilo que eu mereço, É ter uma punição interrompida. A graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Por exemplo, o meu pecado me afasta de Deus e o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, quando eu peco, eu me afasto, da minha comunhão com Deus. Mas a graça dele, quando eu peço perdão, quando eu me arrependo diante dele e pela graça dele, eu me reaproximo de Deus. E aí a graça dele se manifesta em nós, o amor dele se manifesta em nós novamente, e aí nós somos reconciliados com ele. Não é? Então, os dois conceitos de misericórdia e graça são muito próximos. Eles são unidos, A graça e a misericórdia do Senhor são duas coisas unidas. E Ele é a base para todas as coisas, inclusive a base para a graça e misericórdia. Ele é rico em misericórdia, Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus da graça, Ele é o Deus do amor. Em sua sabedoria, Ele criou todas as coisas, inclusive essa forma, essa forma de se relacionar com o homem. E como a gente vai aprender sobre a graça e a misericórdia, tendo Jesus como referência, Ele é a nossa referência, tudo que nós vamos agir, a maneira como nós vamos agir, tem que ser de acordo com como Cristo agiria. Em seus passos, o que faria Jesus? É um livro muito bom, eu já li, e é uma reflexão muito boa. Será que Jesus agiria da forma como eu estou agindo hoje? Eu vou deixar aqui embaixo 3 passagens para você refletir sobre a misericórdia no Antigo e no Novo Testamento. Além dessas duas que a gente já comentou, A primeira é Salmo 103, versículos 8 a 14. A segunda é Primeira Carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 15. E Hebreus 4, 16. Essas 3 passagens também falam sobre misericórdia. Reflitam, meditem nela. Deus é rico em misericórdia. A gente leu isso em Efésios capítulo 2 e é algo eterno. Como a gente vai agir semelhantemente a Cristo, andando com Ele, bem? E muitas vezes a gente falha nisso. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas tenham misericórdia de nós. Quando nós falhamos, queremos ser perdoados. Mas quando falham com a gente tem dificuldade em manifestar essa misericórdia, manifestar o perdão. Então a gente quer que as pessoas ajam com misericórdia conosco. E nós muitas vezes não agimos com misericórdia com eles, Reflitam na parábola do servo devedor, Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Reflitam nessa passagem, aonde houve o perdão de uma dívida e uma cobrança com rigor. Reflitam nela.
Aquilo é misericórdia. Como eu quero que as pessoas ajam comigo, sendo que eu não tenho o mesmo agir com o meu próximo? Por que eu quero aquilo que é bom, mas eu não posso chegar pro outro e agir com bondade com ele? Jesus merecia estar naquela cruz? Não merecia. Ele não fez por merecer, mas ele esteve por amor, misericórdia e graça por nós. Então, nós devemos agir da mesma forma. Nós devemos perdoar. Assim como nós somos perdoados, nós podemos perdoar porque Deus nos perdoou. Nós podemos amar porque Ele nos amou. Nós podemos ter graça e misericórdia com os demais porque Ele tem graça e misericórdia conosco. O que diferencia o nosso pecado daquele outro pecado, daquela outra pessoa? O que diferencia o meu pecado do seu pecado? Pecado é pecado. É claro que existem níveis de consequências diferentes, totalmente diferentes, né? Uns com umas consequências muito que mudam uma vida e outros com uma consequência menor. Mas pecado não deixa de ser pecado. E é por isso que quando nós erramos, nós devemos nos achegar a Deus com sinceridade, com o coração quebrantado, contrito. E Ele vai derramar a graça e a misericórdia dEle sobre nós. Ele vai manifestar o amor dEle sobre nós. E nós seremos perdoados. Quando nós não agimos dessa forma com o nosso próximo, nós entristecemos o Espírito Santo. É claro que os nossos erros do nosso passado devem nos impulsionar a não errar novamente naquela coisa. Mas serve para nos lembrar da onde Deus nos tirou, o que Ele nos perdoou, para quando alguém errar com a gente possa perdoar, possa agir com misericórdia, possa agir com graça sobre aquela pessoa. Né? Jesus, quando Ele estava na terra, Ele sempre condenou o sistema religioso que punha carga, que punha fardo nas costas das pessoas. O que Ele falou para os fariseus? Que o coração deles estava longe. Por mais que os lábios deles poderiam falar de adoração, o coração deles estava longe. Isso é uma passagem lá do profeta Isaías. O que ele fala? Que ao invés dos fariseus aproximarem as pessoas do reino, eles afastavam as pessoas pondo cargas pesadas, com leis, com regras estritamente pesadas que às vezes nem eles cumpriam. E hoje ainda é da mesma forma. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala que não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que eu imaginar não estar em Cristo Jesus, eu preciso me achegar com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor, para que manifeste a graça dele sobre nós, para que a misericórdia dele venha sobre nós, para que o amor dele nos encha e nós reatemos, né? Façamos a nossa reconciliação com ele em arrependimento sincero. Porque quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não foi o que Jesus falou quando quiseram apedrejar aquela mulher? Aquilo é uma demonstração de misericórdia. E ninguém ousou atacar uma pedra, porque todo mundo ali sabia que tinha um pecado. Então, aí a gente para e pensa, será que então eu posso fazer o que eu quero? Posso ter as escolhas que eu quiser e aí depois é só pedir perdão e tá tudo certo? Não, não é bem assim que funciona. Primeiro que em Hebreus 10 fala que quando nós pecamos deliberadamente, não resta nada além do juízo sobre nós, porque nós estamos afastados do Senhor. Paulo fala na carta aos Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ele fala isso não para a gente tirar um proveito e fazer da nossa vida aquilo que a gente quer, desagradando ao Senhor, mas para que a gente entenda que quando nós éramos pecadores, nós éramos escravos do pecado. Hoje nós somos libertos e salvos, por isso somos servos de Jesus, servos de Deus e filhos dele. Por isso nós precisamos entender que a lei mata, mas o Espírito vivifica. O problema não está na Bíblia, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Nós queremos fazer as coisas da nossa forma, nós queremos que as pessoas ajam conosco de uma determinada forma, mas muitas vezes nós não agimos de acordo com aquilo que nós queremos para nós. E aí nós cometemos um erro grasso e deixa o nosso ego inflado, não é? Mas aí você me fala, pô, então se eu pecar, acabou? Não! O pecado, ele traz sobre nós um sentimento de culpa, de condenação, traz porque nos afasta do Senhor. Mas 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala que se a gente confessar os nossos pecados, se arrepender com sinceridade, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que vai nos aproximar de Deus é esse coração sincero, contrito, cheio de amor pelo reino, cheio de amor pelo nosso Pai.
E quando alguém se perde, nós temos que derramar sobre aquela pessoa a mesma graça. Por que que a gente muitas vezes aponta o dedo? Porque falta em nós entender sobre a misericórdia e a graça de Deus. Entender até sobre o amor de Deus. Muitas vezes a gente não entende o que é o amor e o que é o amar. Nós precisamos entender que nós somos perdoados por Deus. E isso faz com que nós também tenhamos que perdoar o nosso próximo. O amor que Ele tem por nós nos perdoou. Então o amor que eu tenho pelo próximo, perdoa o próximo. Perdoar não é esquecer. Muitas vezes aquilo gerou uma mágoa muito grande, mas aquilo cicatriza. Você lembra, mas não te machuca. Deus, Ele não nos cobra pelo perdão que Ele nos deu. O que Ele quer é que a gente tenha uma vida como Cristo teve. Que a gente derrame o perdão como Cristo nos perdoou. Como Ele nos perdoou através de Cristo. Uma vida santa, separada, cheia de amor, graça e misericórdia com o próximo. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido perdoar. Como eu falei, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela ferida que gerou no ato errado de alguém conosco, vai cicatrizar. Não vai doer mais. Você não vai esquecer. Mas você entende que aquilo não te machuca mais. Isso é o verdadeiro perdão. Muitas vezes a pessoa merece ser perdoada aos nossos olhos? Não merece. Mas aí a pergunta que fica no ar é: quando nós pecamos, nós somos dignos do perdão? Por que que nós achamos que nós somos dignos de sermos perdoados e não achamos que o próximo não é? Fica essa reflexão para nós entendermos um pouco o que é a misericórdia de Deus. O que é o amor de Deus. Amém? Não deixe de curtir esse vídeo. Não deixe de compartilhar. Não deixe de refletir. Se você tem pedido algo, se você tem desejado que as pessoas ajam de uma forma com você e você tem agido de outra forma com elas, seja coerente. Você quer misericórdia sobre a sua vida? Seja misericordioso, porque bem-aventurados são os misericordiosos, pois esses sim obterão a misericórdia. Deus abençoe e até a próxima. Galera, não deixe de entrar no grupo do Telegram. A gente sempre tem postado lá versículos, alguns vídeos, alguns estudos, para que você tenha um material para estudo, para que você tenha um material para te ajudar na sua fé. Lá também tem o meu Telegram pessoal, o meu privado, onde você pode conversar diretamente comigo e eu sempre respondo, né? Então me procurem lá se vocês quiserem conversar sobre algum assunto, seja sobre esse, sobre qualquer outro do canal, seja não esteja no canal, não tem problema. Me procure lá, a gente pode trocar uma ideia. Deixe seu pedido de oração lá também, a gente pode estar orando por você. Mas entre lá, curta o canal do Telegram também. Deus abençoe.